Vamos falar de Amós a partir de Werner W. Smith. Amós, profeta menor. De acordo com Werner Smith, com Amós se completa de forma repentina e definitiva a passagem para o assim chamado profetismo literário, que se caracteriza por atuar, excluídas as ações simbólicas, apenas através da proclamação oral, mais tarde fixada por escrito. Então, os profetas literários, eles começam com a proclamação oral, mas vai chegar naquele momento de alguém anotar, redigir, editar e assim por diante, depois, montar uma obra. O livro em que estão compiladas as tradições de Amós contém quase que exclusivamente palavras e visões e só excepcionalmente uma narrativa profética na terceira pessoa. Capítulo 7, versículos 10 a 17, por exemplo. Ao lado de ditos isolados de 1, capítulo 3, versículos 2 e 8, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 9, versículo 7. Ou mais versículos também se encontram unidades maiores. Assim, o livro principia algo completamente extraordinário em comparação com os outros livros proféticos, com um ciclo das nações, capítulo 1, versículo 3, ao capítulo 2, versículo 16. Tirando complementações, as estrofes que formam esta composição extensa constituem, com certeza, uma unidade previamente estabelecida. Também o ciclo de visões, capítulo 7, versículo 1 a 9, e capítulo 8, versículo 1 a 3, representa uma unidade pré-existente, cujo ponto alto se encontra, como no caso dos ditos contra as nações, no final. Então, nós observamos aqui, de acordo com Werner Smith, que o livro começa com um ciclo das nações, falando, obviamente, sobre os países, sobre as nações de então, aquela coisa todinha. E depois dessa situação, tem um ciclo de visões que parece ser uma unidade pré-existente. Então, na pesquisa de Werner Smith, é como se de repente, olha, nós temos esse texto aqui, mas nesse texto nós temos um material mais recente e temos um material mais antigo. Lembra daquilo que nós falamos, O fato de você ter lá, livro do profeta Fernando, não quer dizer que o Fernando teve um sonho, foi para a escrivaninha de madrugada e começou a escrever. O que acontece é que Fernando prega aqui, prega ali, prega lá, certo? Aí nisso alguém registra, anota, pega os esboços do Fernando, pega as anotações das pregações do Fernando e vai compondo um material. E aí nisso, o tempo vai passando, outras pessoas vão somando ao projeto e fazendo a edição do material até que ele vire uma obra. Então, em alguns casos, isso pode ter acontecido. Eu não vou afirmar, entende? Mas também não vou me atrever a negar. Nesse caso aqui, o livro de Amós está estruturado de tal forma que, ao título, capítulo 1, versículo 1, segue um esboço que a gente vai falar aqui. Vamos lá, capítulo 1, versículo 1 diz o quê? A palavra que em visão vieram a Amós e que era entre os pastores, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, por exemplo, versículo 1, né? Então, o versículo 1 ainda tem mais? Não, desculpa, eu acho que eu passei. Não, então. Nos dias de Jeroboão, filho de Joá, rei de Israel, dos anos antes do terremoto. Beleza. Então a gente observa que
o livro de Amós está estruturado de tal forma que esse título é seguido por capítulo 1, versículo 2, tem o lema, né, que abrange o capítulo 1 e o 2, que fala sobre Javé rugir de Sião. Você vai encontrar isso no capítulo 1 ao capítulo 2, e aí ele chega até a dizer, ou será também do capítulo 1 até o capítulo 9. O que aconteceu antes do terremoto? Foi antes do terremoto? 2 anos antes do terremoto. Exatamente. Então ele tá usando o terremoto para dar uma marca histórica. É como se de repente, não tem o tal do eclipse aí? Então, pastor Oberlan pregou sobre isso um dia antes do eclipse lunar. Aí a pessoa, eclipse lunar, tal, quando que teve isso? Na história tivemos no ano tal, dia tal, ano tal, dia tal, entende? Uma coisa mais ou menos assim. Aí quando fala isso, você já observa isso, quando você fala isso, você observa que quem escreveu depois. Para dizer que o cara pregou antes. Se está dizendo que o cara pregou antes, não tem como você dizer que o cara pregou antes do terremoto, sem assim, você está depois do terremoto, porque assim, o terremoto não é igual o dia do jogo do Brasil, né? Assim, a gente sabe que o dia do jogo do Brasil está marcado, Copa do Mundo, entende? Então a gente tem, tá dando para entender? A gente, por exemplo, tem Copa do Mundo esse ano, não vai ser em julho, certo? Até porque o pessoal vai ficar botando verde e amarelo, aí os gados aí, né, os Minions, sabe como é que eles vão ficar, né? Não pode ver a cor do Brasil que já pensa em PAN. Aí nesse caso, em relação a essa situação, a gente, por exemplo, está acostumado com o jogo do Brasil, jogo do Brasil nesse período. Agora vai ser em outubro, não é isso? Novembro, depois da eleição. Porque lá no Catar, junho é verão. E o verão lá ninguém vai jogar bola. Então vai ser no final do ano, porque entendi. Só pode jogar de inverno. Eu pensei que era por causa de outra coisa. Eu pensei que era por causa de gente igual o Fernando. Porque não pode ver a cor verde e amarela. Não ligo nem para futebol. Maio, junho lá é verão. E lá o calor é mais de 60 graus. Tranquilo. É 60 graus. Mais de 60 graus. Então tá. Mas eu falo, 7 anos e ainda não é ar-condicionado. Então, aí. Então, por exemplo, o que acontece? Aí o futebol vai ser em novembro, não é isso? Aí, como o futebol vai ser em novembro, a gente pode até dizer assim, e aí, né, pregação do pastor Oberlan antes da Copa do Mundo. Por quê? A Copa do Mundo está agendada. Terremoto não está agendado. Então, para dizer que ele profetizou antes do terremoto, quem escreveu foi depois do terremoto. Deu para entender? Então, voltando para cá. Primeiro bloco. Amós capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 16. Ciclo das nações com o refrão: por 3 transgressões e por 4 não sustarei a palavra de desgraça, eu enviarei fogo. Então, de certa forma, você vai vendo isso aí, nesse trecho de Amós, Deus deixando bem claro: por 3 transgressões, não sei o que lá, e por 4, não sei o que, não sustarei, aí aquela palavra tal, né? E enviarei fogo, e aí capítulo 2, versículo 16, a profecia já é contra Israel, há uma crítica social, versículo 6 a 8, quem pode ler, por favor? 6 a 8? Do capítulo 2, versículo 6 a 8. Assim diz o Senhor: por 3 gerações de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabiam com a mesma jovem,
Não, capítulo 2, versículo 6 a 8. Então agora é o último. E se deitam ao pó de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Então você percebe que você tem uma situação aí de suborno, você tem uma questão de promiscuidade, você tem aquela questão de usura. Então imagina, a pessoa tem dificuldade financeira, aí empenha um bem dela contigo, digamos uma coberta. Imagina, nesse frio, aí empenha a coberta, aí você depois vai lá, dorme com a coberta e eu no frio, sendo que você não tem necessidade e eu tenho, entende? Então, ou seja, a Amós está batendo pesado nessa questão de, enquanto algumas pessoas elas prosperam e enriquecem, elas vão sugando e drenando das outras, isso tudo debaixo dos olhos de Deus. Aí o profeta parte para cima. Entendeu? Claro. Capítulo 2, versículo 6 a 8, a crítica social. Depois dos feitos de Deus em prol de Israel, versículo 9, 10 e 11. Quem pode ler, por favor? Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também os fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Então a gente percebe que, olha, está tendo uma denúncia, olha como é que vocês estão vivendo agora. Aí está tendo uma lembrança, olha o que eu já fiz por vocês, certo? E aí vem um anúncio de terremoto e guerra. Versículo 13 diz o que, Fernando? Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Então a gente observa aí que vem o terremoto por aí. 14 diz o que? 14. Assim que de nada valerá fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Então você percebe que, ó, não adianta você ser quem você é, você ter o que você tem, eu vou sacudir a terra. 15 diz o quê? Que maneja. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. Então a gente percebe que tem uma situação, inclusive, que nem os guerreiros vão escapar. Versículo 16. Eis que o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então a gente percebe que assim, vai vir terror de todas as formas. Então, primeiro bloco, do capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 16. Segundo bloco, capítulo 3 ao capítulo 6. Aí nós encontramos aqui ditos isolados, com anúncio de juízo sobre Israel, subdivididos pelas introduções. Ouvi esta palavra, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 3, versículo 2, eleição significa ser responsabilizado em caso de culpa, ou seja, já que você é escolhido de Deus, em vez de você se gabar, sinta-se responsável. Capítulo 3, versículo 3 ao capítulo 6, versículo 8, palavras de controvérsia. Capítulo 3, versículo 9 ao capítulo 4, versículo 3, diversas palavras contra a capital Samaria. Capítulo 3, versículo 12, não há salvação. Capítulo 4, versículo 1 a 3, contra as mulheres nobres. Aí a gente tem até uma narrativa lá em Isaías, capítulo 3, versículo 16, sobre como essas mulheres se vestiam e como elas vão passar a viver depois que Deus assolar Israel. Me explica o 3,16? Me explica o 3,9 aí, por favor. Beleza, vamos lá então. Não tem que ser, não.
Não, olha só. Isaías 3,16. Sim. Voltando para cá. Capítulo 3 de Amós, versículo 9. Quem pode ler aí? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e veja as grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Então a gente percebe que assim, Samaria é a capital de Israel. Israel é uma nação que surge em rebelião ao reinado davídico. Você tem lá, Salomão herda do trono, mas aí Salomão se envolve com aquele monte de mulher e vai para o caminho da idolatria. Deus deixa claro para ele o seguinte: olha, você vai escapar por consideração ao seu pai, mas agora de você para lá vai dar ruim. Aí o filho dele assume, e o filho dele acaba, enfiando os pés pelas mãos. A partir daí surge Jeroboão, e Jeroboão bate de frente com o rei, e o pessoal cola com Jeroboão para criar, essa, como é que eu posso dizer, essa nova nação, uma nação rebelde, legal, e aí eles vão pegar o caminho deles. Só que quando isso vai acontecendo, eles começam a fazer o quê? Vamos criar alternativa religiosa aqui, para o pessoal não ter que voltar para Jerusalém para cultuar, para o pessoal, porque acontece, imagina, a gente vai criar aqui uma capital nossa, vamos esquecer Jerusalém, a gente tem algo substituto aqui, a gente vai ter o nosso sacerdócio aqui para ninguém ir para lá para adorar, adorar a Deus lá em Jerusalém. Por quê? Porque nisso que o pessoal se aproxima da parte religiosa, acaba se aproximando da parte política. Então vamos fazer isso aqui. Só que nessa brincadeira vem o que? A idolatria. Não é um sacerdócio legítimo, arônico, não é um culto de acordo com o que Deus estabeleceu para Moisés. Há uma certa mistura, um certo sincretismo. Então os reis fazem sacrifícios a outros deuses, assim, é um negócio bem complicado. Por exemplo, é um tal de um matar outro, tal, puxada de tapete aqui, puxada de tapete lá. Não é como aquela questão de fulano que é filho do Beltrano, até morrer governa, depois vem o fulano, não. Então é uma coisa totalmente diferente do que estava acontecendo com o Reino Unido lá atrás, inclusive com essa questão da idolatria e da adoração aos deuses e de um monte de coisa, e que os profetas, assim, numa coragem admirável, vão lá e metem as caras. Os caras sem exército, sem riqueza, sem nada, vai lá e fala: tu tá errado. E aqui está dizendo o seguinte, que tem várias palavras aqui contra a capital Samaria, que é a capital de Israel. E aí, versículo 12, não há salvação. Capítulo 4, versículos 1 a 3, tem também palavras contra as mulheres nobres. Por isso que eu citei, comparando com Isaías, capítulo 3, versículo 16 em diante. Entendeu? Legal, eu não conheço muito o Amós, então estou me ajuda aí. Não, tranquilo. Aí, em 3:10 ele ainda fala assim, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Está falando de Amós, né? Pensei que era de Isaías. Interessante. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 4 em diante, temos a admoestação contra o culto do povo. Capítulo 4, versículos 6 a 12, tem uma retrospectiva histórica com o refrão: contudo não vos convertestes a mim. É aquela questão, vocês fazem isso, fizeram aquilo, fizeram não sei o que lá, ainda assim, mesmo assim, vocês não se converteram a mim. E aqui a gente tem o capítulo 5 em diante, versículo 1 em diante, uma lamentação fúnebre.
Letra B, nós temos o ai, né? Que é aquela questão de vai dar ruim. Do capítulo 5, versículo 18, capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 13. Do capítulo 5, versículo 4 ao capítulo 6, versículo 14, a recomendação é buscar Javé. Capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20, vem o dia de Javé. Capítulo 5, versículo 21 ao versículo 27, Deus deixando claro: eu odeio as vossas festas. Ou seja, eu não consigo imaginar Deus assim, ó, sem querer ouvir nossa cantoria. Tá eu lá, eu quero conhecer Jesus. E Deus está assim: para, tudo entregarei. E Deus, para. Incrível. Porque a vida da gente está gritando mais para Deus do que a nossa cantoria. Muito forte, né? Quando eu li essa passagem pela primeira vez na minha vida, eu falei assim: gente, Deus detestando canção, Deus não querendo ouvir. Incrível. E aí nisso, deixa eu cortando um pouquinho. o O senhor acha que hoje em dia os ministérios de louvor, eles estão mais assim, pensando em ministrar a palavra no louvor, ou estão pensando mesmo em ser estrela assim, pop, alguma coisa assim, em relação a isso? Juventude, ontem cantou uma música lá na igreja, o senhor me permite. você sabe que está gravando, né? Falando famoso não, falando das igrejas no geral. Negócio. Olha, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: eu não posso me atrever a dizer que é isso que eles fazem, mas assim, o que eu posso me atrever é que nós, seres humanos, nós temos uma inclinação para o orgulho e para o egoísmo. Isso aí, Né? Então, como a gente tem essa inclinação para o orgulho, também, né? entendeu? Exatamente. E aí o que acontece? Devido a essa inclinação nossa para o orgulho e para o egoísmo, a gente se agarra a isso que a Bíblia chama de vaidade, né? Que é algo vazio, a essa bolha de sabão, a essa cortina de fumaça. O camarada, ele se apega ao cantar domingo à noite, e às vezes está cantando domingo à noite numa igreja pequena, não é nem um público grande, mas é aquela coisa de Emoção, eu tô lá na frente. Acho que é emoção. Tá dando para entender? Mas não só a questão da emoção de estar cantando lá na frente, é a questão de eu tô lá na frente. Isso é o cara que canta. Mas o cara que prega também, ele pode também ser ferroado por essa mosquinha azul. O irmão que é da tesouraria também pode ser ferroado por essa mosquinha azul. Entende? Esse mosquitinho azul. E o pessoal que ouve, que assiste, é ferroado por que mosca? Depende, porque às vezes o pessoal que está sentado ali no banco Negócio chato. se acha melhor do que o pessoal que está lá. Aí eu já penso o contrário. Entendeu? Eu acho que quem está lá na frente, É que se acha melhor. não é isso. Ela, tipo assim, ela está ali ministrando, louvando, mas quem está no banco está recebendo. Sim, mas o que eu estou Então, dizendo. ela sente a presença também. Sim. Mesmo que a pessoa está ali em cima adorando, de coração puro, ela está passando aquilo para a igreja. Eu A sei, igreja recebe aquilo também. mas não sei se você percebe que é o Nem seguinte. todo mundo são assim, né? Então, é o que eu estou dizendo. Eu entendo que não dá para generalizar, É muito difícil. dizer que todo mundo que está lá na frente está se exibindo, e dizer que todo mundo que está no Tá banco jogando, tá jogando. e que todo mundo que está no banco está sendo edificado. Por quê? Porque só Deus sabe o que está no coração humano. Com certeza. É aquele caso, por exemplo, imagina, Marco está pregando, aí eu estou lá, brinca muito, tinha que ser mais sério. Não, é por aí. Ou então, por exemplo, muito sério, tinha que ser mais descontraído. Agora, Ou então, fala muito, tinha que ser mais objetivo. Fala muito rápido. Ou então, fala muito rápido, não sei o que diz que lá. Ou então, né, assim, por exemplo, fala muito lento. Ou então, digamos assim, ó, tinha que botar um terno. Ou então, assim, pô, só ele usa terno aqui é um bairro pobre. Ou seja, o cara, indiretamente, porque quem critica indiretamente é como se fizesse melhor.
Entende? E aí, por exemplo, se você olhar, a gente verifica nesse caso aí que o cara que está cantando lá na frente, ele pode estar se exibindo? Sim. Mas o cara que está sentado no banco, embora ele não tenha condições de se exibir, porque ele está sentado no banco, mas ele também, ele pode, numa questão de orgulho, entende? Numa questão de egoísmo, ele olhar para si como se assim, eu que deveria estar lá. Ah lá, vou pegar a questão do vice-presidente. Olha lá, o vice-presidente está com uma camisa quadriculada e de gravata, meio que assim, eu que tinha que ser o vice-presidente, porque se eu fosse, eu iria com uma blusa lisa, combinando com a gravata, entendeu? Isso daí é do homem, independentemente da posição. Porque isso já aconteceu comigo mesmo. Logo no início da minha caminhada no Ministério de Louvor, não na igreja, no Ministério de Louvor, eu era muito aquele cara soberbo, aquele cara que queria ser o tal, entendeu? Mas no decorrer dos anos que fosse passando, você viu que não era bem assim. Aí eu falei, pô, peraí, não, acho que Deus quer tudo não, cara, não é isso não. Aí, veio aquela coisa, no final do turno, eu falei assim, opa, não. Aí eu comecei a meditar mais na palavra, comecei a buscar mais dúvida, não. Acho que nesse não quer mesmo, não. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Comecei a chamar mais a igreja, porque eu via só para mim, era só eu. Eu louvava, eu ministrava, mas chamava a igreja. Mas que queria ser o melhor de eu. Já aconteceu comigo. Então, mas é como hoje em dia eu ensino. Então, é como eu falei, isso acontece porque somos humanos, acontece com todo mundo, entende? Com o irmão da portaria, com o presidente dos diáconos, com o pastor da igreja, com o cara que canta, com o fulano que toca, é aquele caso, a gente tem uma inclinação a se achar melhor do que os outros, e aí é aquele caso, junta tudo, né? E vem aquela situação, às vezes, de você querer ser humilde, e aí nisso você começa a ter orgulho da humildade que tem, tu tá entendendo? Rapaz, o ser humano para ser mal, ele não precisa de motivo, não precisa, entendeu? Pra gente fechar aqui, Amós, vamos lá. Aí nisso a gente observa capítulo 5, versículo 21 a 27, palavras contra o culto. Eu odeio as vossas festas, em favor do direito, com anúncio de castigo. Então, ou seja, Deus prefere o que? Faça o que é justo, faça o que é correto. Isso sim é música agradável aos meus ouvidos. E aí vem o anúncio de castigo, o desterro para além de Damasco. E os assírios, quando pegam Israel, fazem isso, né? Pega o povo de lá de Israel e dispersa pelos povos, e pega os povos de outras nações e taca tudo lá em Israel. E aí surge os samaritanos, né, que são sincréticos, miscigenados, que depois vão ter problema com os judeus. Continuando, terceiro bloco, do capítulo 7 ao 9, 5 visões, relato de terceiros e ditos. Capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, 4 visões em 2 pares. Isto me fez ver Javé. Capítulo 7, versículo 10 a 17, relato na terceira pessoa, Amós e Amazias, a expulsão de Betel, quando ele responde, eu não sou profeta. Falamos disso na semana passada, versículo 14. Capítulo 8, versículo 4 ao 14, alguns ditos isolados. Versículo 11, fome pela palavra de Javé. Capítulo 9, versículos 1 a 4, outra visão independente, vi o Senhor, e aí vem a destruição do altar. Capítulo 9, versículo 7, e aí a gente também tem o versículo 8, 9 e 10, contra a consciência de Israel, de ser o povo eleito. Aí fala assim, não sois vós para mim como os cuxitas? É aquele caso, não é porque você é povo eleito que vai zoar o plantão, não, pelo contrário, é aquele caso, só justamente por ser meu filho que tem que dar exemplo, cara. E aí, o quarto bloco, Amós capítulo 9, versículos 8, 9 e 10, e os capítulos seguintes, palavras de salvação, capítulo 9, versículo 11 em diante, restaurar a tenda caída de Davi. E então aqui a gente pegou um pouco, né, da palavra
né, do profeta Amós, segundo Werner Schmidt, para a gente observar que ele, enquanto profeta de Deus, ele obviamente vai falar algumas coisas bastante desagradáveis, vai incomodar bastante as pessoas, justamente por esse fato, né, de ele chegar e cobrar do pessoal um retorno à palavra de Deus, um retorno à vontade de Deus. Só que ele, não sei se por causa da região, tem um tom bastante agressivo, certo? Então o tom dele bastante agressivo, incômodo, certo? E isso, de certa forma, faz a gente parar para pensar até que ponto nós agimos como os profetas, até que ponto quem vive dizendo eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, profetiza mesmo. Isso aí vai até o capítulo 14. Beleza, gente? Podemos fechar? Posso mudar o tempo? Oi? Sim, sim.